Boa tarde, tá no ar mais um Memória Brasil. Hoje é o nosso último programa de 2012, mas a gente volta dia 10 de janeiro de 2013. Se não me falha a memória, é isso mesmo? Dia 10 de janeiro a gente está de volta aqui com vocês. E para encerrar esse ano tão cheio de coisas maravilhosas, eu convidei um amigo muito especial, que além de ser um grande ator e um grande diretor brasileiro, com 21 anos de carreira e passagens memoráveis, não só pelo teatro, mas pela TV e pelo cinema, foi também uma das pessoas, de alguma maneira, responsáveis por eu estar aqui hoje na TV Geração Z. É uma pessoa extremamente sensível, que sabe fazer mapa astral, e numa conversa informal que nós tivemos certa vez, disse pra mim assim: Thiago, teu lugar é na frente das câmeras. Eu acreditei. Newton Bicudo pra vocês, Niltinho, muito bom ter você aqui. Bom demais, obrigado. Eu também, bom, eu tô bobo de ver você com essa desenvoltura falando. Olha, parabéns. É cara de pau pura. Não, é maravilhoso. Você parabéns sabe que a gente mesmo. tem um público que é muito carinhoso com a gente, e sempre mandam mensagens, e a gente às vezes sorteia CD, livros, e eles estão sempre presentes. Então não tem como a gente se sentir intimidado ou sozinho, porque com convidados maravilhosos e um público desse, só sendo cara de pau mesmo. Não, olha, obrigado pelas palavras, nasceu pra isso, viu? Vou te falar. Não. Eu acreditei porque eu me fiz de bobo. Sei. Que eu tava já querendo arriscar essa brincadeira, você me deu um empurrão. Você já chegou, só de olhar, só de bater o olho já deu pra ver. Eu falei, nossa, tanto que tava tudo engatilhado, né? Porque a gente se encontrou numa semana, na semana seguinte você Na tava semana ensinando o seguinte ou programa. na outra, foi coisa bem rápida mesmo. E no segundo ou terceiro programa, a Cláudia Mello esteve aqui com a gente, e eu comentei isso com ela e falei que você viria aqui, ela ficou toda feliz. Inclusive, um beijo enorme pra Claudinha Mello, que é nossa amada, minha e do Niltinho. Super fã, Né? super fã dela. Pessoa queridíssima, né? Ela tava agora arrebentando com a Denise Fraga nos palcos aí, aqui da Paulista, aqui pertinho No da Teatro Eva Hers, fazendo a peça do Fauzi Arap. Chorinho, né? é. Agora elas terminaram, se não me engano, dia 12, assim como você também terminou a temporada agora do Coisa de Louco, também do Fauzi. Exatamente, um que é mestre nosso. grande autor. E elas voltam ano que vem com o Chorinho, assim como você depois vai contar também que tá de volta logo mais, né? Queria que antes de a gente falar sobre os espetáculos de agora, você voltasse um pouquinho no tempo, puxasse a memória e falasse pra gente, eu sei que você se formou em Direito em 88, é isso? Isso. Como foi que você entrou no Direito e depois descobriu que tinha o teatro dentro de você, né? O teatro já estava dentro de mim. Já estava? Já. O direito de uma certa forma também, porque meu pai era advogado, Tá. meus tios, avós, advogados, a gente tem a ascendência libanesa, também temos isso em comum. Curi, é Newton Bicudo Curi. É. E o Bechara tá folha de uva, charutinho tá. Meus tios avós, enfim, minha família era de advogados. O teatro já estava, eu estudei em colégio de padres e aí tinha um teatro no colégio, eu já me apaixonei por teatro bem molequinho. Isso aqui em São Paulo mesmo? Aqui em São Paulo. Tá. Aqui perto de casa, aqui na região aqui central e tudo mais, então eu de cara já fiquei encantado com o teatro, já fui pro palco. Na escola, os padres tinham o costume de fazer todas as festas das turmas e da escola de um modo geral no teatro, no palco. Entendi. Teatro de madeira, bonitinho, de uns 100 e poucos lugares, de cortina vermelha, uma graça. Isso nos anos 70, comecinho, né? Então, eu aproveitei e me apaixonei pelo teatro já ali e já me garanti. Falei, eu vou ser ator, eu já estava aqui dentro de mim. Minha família também sempre foi muito alegre, sempre incentivaram a expressão, a sensibilidade, a música. E aí eu já vi que eu estava predestinado para ser ator desde criança, eu percebi. Mas eu não tinha nenhum artista na família e tinha essa preocupação burguesa de ter uma profissão que me garantisse exatamente uma estabilidade. Mas apesar disso, a sua família não te cerceava, como acontece em diversos casos, a gente vê pessoas, artistas dizendo, não, a minha família não olhava com muito bons olhos. Olha, Thiago, eu vou te falar uma pendor. coisa, a vida inteira quando eu conversei sobre isso, acho que eu já tinha uma resposta pronta para esse tipo de pergunta que eu acho boa, falando que não, que eles me apoiavam e tudo, mas hoje, há pouco tempo eu andei pensando que não é também bem assim. Então assim? Não, porque meu pai até que já é falecido, eu acho que até... Eu não sei, eu não quero ser injusto. Eles me apoiavam, só o fato deles não colocarem barreiras e me apoiarem amorosamente, incondicionalmente. E respeitar a tua opção. Respeitar em todos os níveis as minhas opções na minha vida e o meu jeito de ser, isso já é um amor incondicional e um apoio. Então eu não posso falar nada.
Mas, de qualquer maneira, minha mãe nunca foi uma mãe assim de ator típica. Ela nunca foi... Ela é muito crítica, ela é muito na dela, ela é muito econômica nos comentários, ela procura ver tudo, mas não é tudo que ela vai ver. Ela faz algumas críticas quando ela acha que ela pode fazer. Ao mesmo tempo, ela me respeita, tem um distanciamento legal nesse sentido. Interessantíssimo isso, né? Ela admira atores, amigos meus, assim, muito, e demonstra essa admiração que eu acho muito saudável, muito legal. Ela tem uma coisa que não é nada, não passa pela devoção que algumas mães têm, ou que os filhos acham que elas possam ter. Ou que devam ter. Não, ela é muito na dela. Ela apoia meu atual trabalho agora, que agora eu sou funcionário público, se você quiser a gente pode falar sobre isso também. Então, não tem deslumbre nenhum, ela sabe das dificuldades, ela é filha de político até, minha mãe tem uma história bem dela. É engraçado você falando isso do deslumbre, porque eu tava vendo agora, comentei com você, tava antes de sair de casa pra vir aqui pro programa, eu tava assistindo o último DVD que saiu da Maria Bethânia. E a Dona Canô, que é mãe dela e do Caetano, sempre em entrevista diz isso, né? Que, graças a Deus, são duas pessoas bem-sucedidas, famosas, conhecidíssimas, respeitadíssimas, mas ela os vê apenas como filhos, quer dizer, o amor é o mesmo, não tem deslumbre, não tem preferência, não tem nada. Claro, nesse sentido até eu peguei esse fio da meada quando você me perguntou para dizer que eu até cheguei a pensar que esse lado crítico dela e mais frio, assim, nesse sentido, é bom, porque mais críticas ela já fez. Ou aparentemente mais frio, né? Quando eu era criança ela fazia uma coisa muito de duas mãos, assim. Ela me vestia para as festas da escola muito detalhadamente, muito bem, com muita criatividade para o teatro, e ao mesmo tempo ela às vezes fazia algumas críticas duras. Entendi. Então eu aprendi sempre a lidar com essas duas coisas. Duras, mas de um modo construtivo. De um modo construtivo, porque mãe é mãe, você sabe, é repressora naturalmente. Então ela usava o lado repressor dela, mas eu vou fazer um programa só pra falar disso. Ela fez assim, uma vez eu fiz um pastor na escola que era criativo, que era diferente dos outros pastores, que não era uma roupa alugada, que foi elaborada detalhe por detalhe, em casa, ela pinta. É uma dona de casa, uma mãe maravilhosa que ao mesmo tempo pinta, tem um lado dela de pintar óleo em tela, sempre teve. Então ela fez a parte dela. Entendi. Mas eu não acho legal você ficar nem incensando tudo cegamente, também nem. O lado repressor já existe. Acho que eu quis falar isso. As mães são meio repressoras. Já faz pra mãe é sinônimo de uma certa possessão. E a gente tem que agradecer até a isso, entendeu? Porque tudo que a gente deve a elas, né? Exatamente. Mas eu entendo isso que você falou, de uma preocupação pela questão da sobrevivência mesmo. Isso, tinha. Voltando ao assunto do direito, aí eu quis fazer. Aí meu pai era advogado, ele falava assim pra mim, olha, faz o seguinte, meu pai também era funcionário público, era advogado da prefeitura. Ele falava assim, faz a faculdade, depois você vê, você é muito novo. Eu entrei com 17 anos na faculdade de Direito, ao mesmo tempo no curso da Miriam Muniz de Teatro, no mesmo ano. Tá. Foi em 84. Então eu fui fazer a mesma coisa, o vestibular para Direito e o Macunaíma da Miriam Muniz na época. E fui cursando os dois. Então já era ligado no teatro. Eu rezava muito para a decisão vir logo e de uma forma clara. Falei, se é para o meu bem, se eu realmente sou desse lugar, dessa tribo, que se é o meu destino, que eu realmente tome a coragem e vá. E até falando em clichês de um modo geral, o Paulo Coelho com o livro Alquimista, outro dia eu falei isso numa mesa de bar, as pessoas, às vezes não é todo mundo que sabe ouvir. Me ajudou muito, porque nessa época eu li o Alquimista. E aí eu falei, não, eu sou ator. Mas concluí meu curso de Direito, não me arrependo, adoro esse lado também da vida. Sou viciado em programas de crime, de TV a cabo, vejo que nem um louco. O programa preferido meu é esses de crime. Adoro investigação Discovery, fazendo propaganda. Mas é verdade, eu sou louco por esses programas. Então meu lado criminalista ficou em mim. Eu adorava direito penal e tudo. Eu ia perguntar isso, se você chegou a se especializar. Criminalista, eu ia super bem na escola, na faculdade. Não ia na aula. Não aparecia, meus amigos queriam me matar. Só aparecia em época de prova, me internava, estudava 10 dias, fazia as provas. Adora Sherlock Holmes. Adorava escrever, escrevia muito. O advogado tem que escrever, tem que falar, tem que coisa da retórica, da argumentação. Exatamente, pegar por todos os lados a questão. Sempre gostei disso. E eu estou usando no teatro. Acho que são áreas que se comunicam diretamente, né? Essa questão da tese, da antítese, de você ter um... Não, e tem coisas que às vezes, por exemplo, você no teatro você tem que lidar com vida e morte, como você tem que lidar nessa profissão também, defender um bandido, defender uma personagem que não tem nada a ver com você, defender um criminoso, justificar um crime passional, entender essas coisas, tem a ver sim. Você já fez algum advogado no teatro?
Não. Nunca Nem na televisão. Nunca te ocorreu fazer? Não, nunca. Eu faço uns personagens meio assim... Na televisão é tudo mais... Sei lá, tem as suas regras próprias. Mas, não, advogado eu nunca fiz, não. Era um bom personagem de eu fazer. Não é interessante? É. Quais são essas regras próprias da televisão, na sua opinião? A televisão... Eu adoro televisão. Eu gosto muito de fazer também. Tem muita gente que faz charme e fala, né? Eu sempre fui muito sincero nisso, sempre falei que gostava. Acho que eu faço pouco. Mas a televisão tem assim, você tem que ficar não se deixando ficar só naquele papel, né? Porque a sua energia pode te levar só para um papel e pronto. E aí você tem que suplantar isso com muita criatividade. Para você furar esse lugar comum, que eles às vezes podem te botar. Porque se criam estereótipos, né? Isso. Acaba acontecendo. Então se você não é galã, você é o quê? Né? Eu tô esperando a cota pros carecas. Tem a cota dos negros, agora eu quero a cota dos carecas também, porque não veio ainda. Né? Não, mas você tem o não é Lima careca. Duarte, tem o Odilon Wagner, o Raul Cortez já morreu, cara maravilhoso. Você não é careca, você tem muito o Marcos cabelo. Caruso. O Marcos Caruso tá lá bem de careca. O Leleco, né? Mas você tem muito cabelo aqui nas laterais. Eu tive. É bem filho, vasto, eu tive. né? Quer dizer, então, que não aconteceu propriamente uma passagem da OAB pro DRT. As coisas foram concomitantes. Foram sim. Eu pago a OAB ao mesmo tempo que eu tenho DRT, praticamente. Agora eu tô parando de pagar. Fiz um acordo com a OAB e falei, chega, não me serve pra nada, nem pra aposentadoria. Eu não vou advogar, eu quero afastamento. Quero afastamento. Agora eu sou funcionário público e eles deixaram. Como foi essa coisa do funcionalismo público na sua vida? Olha, começou agora, né? Começou há 6 meses, mais ou menos. Eu tô gostando bastante. Eu tenho que lidar com outro lado. A minha área também, porque eu tô administrando um teatro. Tá. Só que eu não tenho nada a ver com o artístico em si diretamente, né? Só no sentido de lidar com as companhias que chegam lá, com os espetáculos que chegam lá, tudo. Aliás, é uma parte bem... Mesmo eu sendo ator, não é tão fácil assim. Burocrática? Não. Receber as pessoas, deixá-las mais à vontade possível, leva uma vantagem. Quando chega um ator no teatro, ele é dono do teatro. Claro que existem algumas normas para você ocupar o teatro. Se as pessoas não souberem delas 100%, você é obrigado a, às vezes, lembrar. Mas é um lado chato. Mas, de um modo geral, eu deixo o teatro para o ator. Eu nem entro naquela parte onde eles se ocupam. Camarins, palco, eles ficam à vontade. Né? É deles. E eu cuido do prédio, de um modo geral, e da parte burocrática e do relacionamento lá com o departamento que cuida desses teatros. Qual é o teatro? É o Alfredo Mesquita. Tá, lá em São ligado Paulo. à Secretaria da Cultura, aqui da Prefeitura de São Paulo. Foi totalmente reformado agora, como todos os teatros da Prefeitura foram reformados. Então eu estou gostando muito, porque a experiência de ser ator, de ter 20 anos de profissão e tudo mais, me leva para estar lá com bastante amor. Não faz mesquinharia, é 21. 21. 21 completados agora, recentemente. Que eu sei. É verdade. Aliás, junto com você na plateia. Lembra o dia que você foi? Dia de São Francisco de Assis. Eu estreiei no dia 4 de outubro. Exatamente. Tava eu e a Giovana vendo Coisa de Louco pela segunda vez, e ano que vem, outras vezes nós veremos, porque é um espetáculo incrível. Vamos falar um pouco dele? Vamos. Porque é um texto incrível do Fauzi Arap, que não tem nem o que dizer. Fauzi é um mestre para uma geração toda de atores no Brasil. E o Newton é um grande amigo do Fauzi, que tem trabalhado e sendo dirigido, vem sendo dirigido há muitos anos por ele. Como que é esse convívio de vocês, esse contato? É maravilhoso. Eu adoro o Fauzi, é um grande amigo mesmo, como você falou. Eu admiro muito ele. Eu conheci ele, eu contei até isso numa entrevista recentemente, mas eu acho que é legal falar, porque foi meio assim, eu já ouvia falar do Fauzi muito desde criança, porque é um cara muito importante. Referência. E a parceria que ele tem com a Bethânia, nos discos ela já aparecia, porque tinha um disco que, aliás, tinha um texto dele que a Bethânia falava, num disco chamado Pássaro da Manhã, que eu era fascinado. Eu devia ter uns 10, 11 anos de idade, eu ficava com aquele texto na cabeça, eu escrevia, transcrevia para o papel, para ter ele escrito em papel, eu era apaixonado mesmo pelo texto. Acho que todos nós fazíamos isso com a Bethânia. Pois é, e essa junção dela com o Fauzi é muito explosiva, muito né? forte. Mexe com as pessoas emocionalmente, dá subsídios emocionais pro público, é meio catártico. Com certeza. E aí os shows são assim, e aí nessa coisa, passaram-se 12, 13 anos, quando eu tinha 25 anos, estava fazendo teatro, um amigo foi ensaiar na casa da minha mãe ali no salão de festas do prédio, a gente foi ensaiar uma coisa meio chata, meio caretona do Platão, que não se faz em teatro, Banquete do Platão. Esse meu amigo Paulinho Giardini, que eu adoro, mora no Rio, era amigo do Fauzi, estudava astrologia na época com o Fauzi, e com mais umas pessoas, o Léo Lama, mais uns discípulos lá.
E aí ele falou, vou convidar o Fauzi Arap para assistir o nosso ensaio. Eu falei, ixi, mas tudo bem, que bom. Eu já ouvia falar desde criança. Eu falei, mas eu achava que ia chegar uma pessoa muito velhinha, porque para mim, dos 12 aos 25, parece que se passaram 30 anos. É verdade. Né? Eu era uma criança e de repente eu já era um ator ensaiando, dando meus primeiros ensaios. Eu falei, tá bom, vem um velhinho aqui. Um mito. Entrou aquele cara com uma energia, porque o Fauzi... né, entrou já falando com o Paulinho, aí ele assistiu o ensaio e depois do ensaio ele me deu carta branca para procurá-lo se quisesse conversar sobre teatro e tudo mais, orientações, e aí começou uma amizade. Eu fui assistente de direção dele, eu já tive uma empatia muito grande pelo estilo de vida dele, pelas coisas que ele falou, sempre num bom sentido, com a maior humildade, falo que eu me identifiquei demais com ele, com a cabeça dele, com o jeito dele vivenciar as coisas, que é dele, que ele tem as loucuras dele e tudo mais. E às vezes a gente até... Aí virou uma amizade muito legal, muito verdadeira. Esse processo de identificação, ele é mais do que comum, ele é necessário e é natural, né? Tem uma poesia do Mário Quintana, agora falando disso, você falou muito humildemente, que diz assim, qualquer ideia que te agrade, por isso mesmo é tua. O autor nada mais fez que vestir a verdade que dentro em ti andava inteiramente nua. Quer dizer, na medida em que você se identifica com algo, você é aquilo. E você sabe que a gente estava conversando sobre isso até essa semana, que ele tem me dirigido mesmo. Porque mesmo quando ele me dirige num espetáculo, eu peço ajuda. É um mentor. A gente conversa muito sobre astrologia, ele me ensinou um pouco de astrologia, ele é um mestre, é um astrólogo de mão cheia. Então, a gente conversa sobre isso também, além de... Já fomos muito ao teatro juntos, ele já assistiu muitos ensaios meus, independente de ser o diretor da peça ou não. Então sempre existiu uma confiança, um privilégio da minha parte de poder trocar com ele. E eu sei que eu divirto ele bastante também, num certo sentido. A gente dá muita risada, eu conto as minhas loucuras pra ele, ele se diverte muito. Existe uma convivência. E aí, nesse sentido, mesmo quando ele não me dirige, algumas pessoas acham que ele me dirigiu ou acreditam a ele eu estar bem em um espetáculo especificamente. Tem uma marca de influência. Que ficou, que foi esse que eu aproveitei bastante. Ou de convergência dessas energias de vocês. E continuo aproveitando, porque agora tive o privilégio, mais uma vez falando essa palavra, que com ele é bem cabível, de receber um texto dele para que eu fizesse, escrito para fazer pela minha boca de primeira, assim. Um texto feito para você? Em cima de uma conversa que a gente teve, um assunto que surgiu entre nós, uma frase que eu falei para ele que eu tinha ouvido até na Globo, e ele se inspirou nessa frase. Que frase é essa? Tá todo mundo medicado. A partir dessa frase ele escreveu esse monólogo que você me deu o prazer de ver, que é de 45 minutos, muito simples, muito direto, falando diretamente no olho do público, sobre drogas, uma palestra sobre drogas, e falando de todas as drogas do mundo contemporâneo. Bem crítico, bem na linha do Fauzi. Como convém ao Fauzi, é um texto aparentemente leve, aparentemente fácil, mas que tange todas as questões fundamentais do mundo contemporâneo na sua profundidade, né? Com certeza. Você sabe que uma amiga nossa foi assistir um ensaio e ela falou assim, porque o Fauzi pegou uma fama que não é verdade, que não sai, que é uma pessoa que fica mais na dele. Um ermitão, uma coisa assim. Que imagina, ele se aproveita disso, inclusive, para ficar mais na dele, mas... Essa amiga falou assim, dizem que o Fauzi não sai, ele sai à noite, porque ninguém vê, mas ele sabe de tudo. Enfim, mas o Fauzi é uma pessoa muito inspirada mesmo, é uma cabeça muito boa. Aliás, o personagem da peça tem o seu sobrenome, né? Tem. Como é que é? Tem o Bicudo. Se chama ele fez questão de botar para não ter dúvida. Se chama... Firmino José Pato Bicudo. É muito engraçado isso. E a plateia delira, porque percebe na hora que tem uma identificação com o ator que está em cena. E é muito engraçado, é muito interessante. Aliás, ano que vem, quando voltar a peça, vocês não percam, fiquem antenados nas revistas, nos jornais, que a peça tem recebido ótimas críticas. Saiu agora, recentemente, uma crítica da Veja, né? Saiu sim, do Dirceu Alves Júnior, muito legal, muito boa. Ele também foi assistir agora na temporada do Teatro JK. Entrou na peça, se divertiu, foi muito legal, foi um espetáculo bem especial. E você começa a se medicar em cena, fazendo não uma apologia, mas acaba funcionando de certa maneira como, não um incentivo, mas ela é meio anárquica. Ela é um pouco anárquica. Alusão à necessidade, como é inevitável no nosso mundo de hoje,
passar sem um remedinho, né? Pois é, a Ele personagem... termina drogadaço lá. A personagem vai falando que toma um remedinho e tudo, você vai vendo que realmente existe ali um desespero. Falando mais molinho. Ele vai amolecendo em cena. E é muito engraçado. É uma maneira de... É como se fosse um grito de alerta, porque a gente vive mesmo. Eu acredito nisso, nessa frase. Tá todo mundo medicado. Não é mentira, não. Né? As drogas estão mudando um pouco de cara, apesar de que, enfim, tem muita hipocrisia nesse assunto. Aliás, nem vamos entrar nesse assunto de política para drogas e tudo mais, porque é complicado. Complicado. É. Queria que você falasse agora sobre o Amigas Peronomútil, que é um espetáculo que você fazia concomitantemente com o Coisa de Louco, agora terminou e vai voltar também. Volta dia 11 de janeiro. Você superou, a gente já vai voltar com o programa dia 10, antes. Nós voltamos dia 11 de janeiro, aqui no Renaissance, na Alameda Santos. E às sextas e sábados às 21h30 e aos domingos, não sei se 18 ou 19 horas. Acho que 19 por causa do horário de verão. E é um espetáculo delicioso. Você viu delicioso, também. consagrado pela crítica e pelo público. Engraçadíssimo. É engraçado mesmo. A Célia Forte, que é a autora, muito inspirada. Nessa peça ela estava sendo marinheira de primeira viagem, agora ela já está no segundo texto dela. Já tá. Que é muito bom também. Que é mais dramático. São duas atrizes que fazem, uma mãe e uma filha. E depois são 3 gerações. A avó também, a filha, a neta entra na história. Mas o Amigas Peronomútil, pra gente voltar a essa peça delícia aí, ela tá voltando em janeiro, Elias Andreato, que tá desde da estreia da peça em 2007 ou 2008, ele tá. E agora estamos recebendo um ator que vai entrar nessa temporada, vai estrear nessa temporada, que é o Léo Stefanini, no lugar do Norival Riso, que estava fazendo com a gente até pouquíssimo tempo, e o Alex Grulli e eu. Então são 4 atores. O Alex fica. São 4 atores. O Dorival vai ter que seguir uma outra peça que tá puxando ele. Mas a vida é assim, né? E tá chegando o Léo, e aí a gente vai se divertir bastante. Na verdade, o público é uma peça sobre o universo feminino e feita por homens, ela ganha um borrão, assim, ela ganha um colorido mais forte. Então, fica bem evidente o que a gente quer dizer. Se realçam determinadas características do mundo feminino que, dito por homens e interpretado por pessoas que têm o sentimento da masculinidade, né? Ganha uma direção maravilhosa, isso é importante dizer, do José Posse Neto. Eu nunca tinha trabalhado com ele, estou encantado. O Posse é um mestre, sonho, né? Maravilhoso, tem uma carreira linda no teatro, uma pessoa de uma lucidez, de uma delicadeza, um cara muito, muito sensível e de teatro, apaixonado por teatro. Fiquei encantado de trabalhar com ele, também ter esse privilégio, essa oportunidade agora. Foi muito legal. Memória Brasil vai fazer um intervalinho rápido e já volta com mais histórias do Newton Bicudo para vocês. Até já. Aí galera, eu sou o DJ Johnny Canaã e apresento Vibe Eletrônica ao vivo, todas as terças-feiras a partir das 14 horas, aqui pela TV Geração Z, trazendo sempre artistas e DJs que tocam nas melhores baladas da cena eletrônica. Não perca, toda terça-feira às 14 horas. Beijo do Magro, vejo vocês lá.
Memória Brasil voltou! Hoje é o nosso último programa de 2012. Estamos encerrando com chave de ouro. No teatro, os melhores números ficam sempre pro final. Esse é o nosso grande finale com Newton Bicudo, esse grande amigo, esse grande mestre, que abriu um canal da minha percepção para arte, para a vida e, de certa maneira, me colocou aqui. Daqui a pouco ele vai contar essa história pra gente. Antes, vamos ver algumas fotos de carreira dele? Aê! Coisa de louco. Esse é o cartaz do espetáculo que vai voltar ano que vem, estava na Livraria Cultura. Acabamos de falar do Fauzi, direção do Elias Andreato, meus dois grandes amigos. Que, aliás, é outra presença constante na sua vida, né? Total, e, aliás, os dois muito próximos da Betânia, né? Com certeza. Olha essa foto com a Tônia, peça do Fauzi Arap. Chega de história, direção do Fauzi Arap. É uma foto muito legal mesmo, você tinha me falado. Tem uma energia incrível, né? Esses dois. Essa é uma sessão de fotos que a Lenise Pinheiro fez para um projeto que vai rolar esse ano de 2013 com Elias, de novo, graças a Deus, chamado Mirna, do Nelson Rodrigues. É um estudo para essa personagem, Mirna. E a Lenise é ótima, né? Maravilhosa. Eu acho incrível essa foto. Aí, coisa de louco, o remedinho, ó, todo mundo medicado. No final do espetáculo, quem quiser. Olha isso, eu, nenenzinho, de 3 anos. Engraçado. Sabe o que é isso? Eu vou te dizer, eu sou novo de Facebook, eu entrei há uns 2 meses. E aí, uma época do Dia da Criança, todo mundo começou a botar foto de criança. Eu falei, quer saber? Eu vou botar uma. Eu pus também. Aí eu botei essa, mexendo no pipi. Mexendo no pipi é demais. Essa aí é Édipo, direção do Elias Andreato, espetáculo, tragédia, a única tragédia que eu fiz na vida. É lindo esse espetáculo. Tragédia grega, lá na Livraria Varres, ficamos quase 1 ano em cartaz, 2011. A gente não se conhecia ainda, eu e você, mas eu assistia a peça. A gente lotava. E eu adorava porque eu toco acordeon também, né? Nath Morto, muito legal esse espetáculo, com a Maria Manuela, essa atriz maravilhosa. Direção do Mário Bortolotto, grande Mário Bortolotto, um grande amigo também, cara muito bacana. É linda a foto, hein? Amigas Peronomútil. Isso é hilário. Olha Elias, dá uma olhada no Elias. O cabelo do Elias todo desgrenhado. Ele dá um show, ele simplesmente dá um show. E você em cima ali do Norival, Alex. Olha, tá muito tempo eu não ficava tão feliz. A Cristina Mutarelli. Fazendo a Mulher de Vestido Preto. Eu fazia várias amigas dela nessa peça. Também uma grande atriz, companheira maravilhosa de palco. Direção do Rony Facchini, outro ator lindo. Com a Jussara Freire, fazendo a novela lá no SBT. Uma Rosa com Amor, o remake de Uma Rosa com Amor. Bonito, bonito. Umas fotos legais, gostei. Eu peguei algumas, porque a gente não podia deixar de ilustrar essa carreira tão cheia de coisa maravilhosa, de pessoas incríveis que têm passado pela sua vida e você pela delas, né? Fala um pouquinho do Elias pra gente. Eu sei que ele é uma pessoa especialíssima, com quem você também trabalha há muito tempo e com quem mantém uma amizade. Muito. O Elias é um outro mestre na minha vida como Fauzi. De teatro, ele foi meu professor no Teatro Escola Célia Helena. Eu lá passei de 90 a 92 e ele já foi meu professor lá. Que privilégio. Lá começamos uma amizade. Lá eu conheci ele, o Renato Borg, a Célia Helena, que era uma atriz muito interessante, muito talentosa, incrível, uma dama do teatro, uma mulher linda. E aí lá eu conheci o Elias, conheci o Renato, fiquei amigo dos dois. O Elias tem uma relação com ele, trabalhei já muito com o Renato também. O Elias é um irmão, um amigo do peito, ele tem esse poder, é um artista incrível, que trabalha com mais refinamento. Eu nunca conheci ninguém tão sensível, tão preocupado com o outro, tão realmente envolvido com o teatro de uma forma assim comovente, porque não tem mais, a minha geração não tem mais esse envolvimento. E nem a dele. Ele mantém uma relação com o teatro assim especial. Muito visceral mesmo.
Não, e de uma lucidez, de uma dedicação, de uma entrega, de uma medida tão exata das coisas. Ele tem uma lucidez e a cabeça dele é maravilhosa. Realmente tenho sorte com os meus amigos, viu? Eu brinco com ele de dizer, como você é preguiçoso, Elias, porque ele faz 10 mil espetáculos ao mesmo tempo. É um craque, faz uns monólogos ele... incríveis dele também, dirige maravilhosamente bem. É o cara que ele não para, tá arrasando nas nossas, nos teatros. Claro, vive disso. Dirige, atua. E bem. Poucas pessoas vivem bem de teatro como ele. Ele fez 10 anos de trabalho com o Paulo Otran também, foi ali a pós-graduação dele, eu acho, como artista. Tá. O Paulo grudou nele e não soltou mais, não é tonto. Agora, nos últimos 10 anos de profissão, de carreira, de vida do Paulo. Então, o Elias é realmente um cara incrível, viu? Todo mundo gosta dele, ele é uma unanimidade no mestre teatro. Até para os mestres, né? É impressionante. Agora ele tem ficado muito próximo da Bethânia também. Ele foi assistente do Fauzi, ele é amigo do Fauzi também há 35 anos, desde o começo da carreira. Ele começou a pensar em ser ator por causa da Bethânia. Pois é. É interessante, né? Como ela inspira, e ela mesma diz que não é atriz, não se considera atriz. Tem essa carga dramática que todo mundo no Brasil sabe qual é. E esse potencial que é enorme, né? Pois é, o Elias é muito especial. E a gente é muito amigo, trabalhamos muito juntos. Acho que é o nome que mais tenho na minha currículo do Elias. Já fiz peça que ele escreveu. O primeiro texto que ele escreveu para teatro eu tive o prazer, o orgulho de ter sido convidado para fazer. Chamava-se Mãe é Karma. Junto com Renato Borg, Miriam Meller, Olivia Araújo, ali no Teatro Vivo. A Karen fazia. A Karen também fez. A Karen fez Viagens e a Miriam fez aqui em São Paulo, a temporada aqui em São Paulo. Agora, falando um pouquinho do início da sua carreira, você falou da Célia Helena, que foi uma referência forte. Você foi dirigido em O Santo Milagroso por ela, né? Fui. Em 1990, antes mesmo da sua estreia profissional, que foi com a Lisistra. Ela fez essa montagem na escola, já logo no segundo semestre de escola, a gente pegava ela era muito... uma mulher de teatro, né? Uma mulher com, assim, oficina. A história dela é incrível, a história do teatro mais rico aqui de São Paulo é dela, dessa gente, dessa geração, né? Então, ela morreu moça, era muito linda, muito boa atriz, e lá no segundo semestre da escola dela, ela vinha nos dirigir, no caso nessa peça do Lauro César Muniz, O Santo Milagroso, eu fazia um padre, e aí nós chegamos a ensaiar até na minha casa uma época. Porque tinha eu chamo de Teatro Milton Bicudo, que é lá no salão de festas da minha mãe. Muita gente importante do teatro já veio lá ensaiar. Que delícia! E a Célia... Aí a Célia foi uma diretora que me ensinou muita coisa. O básico do Stanislavski que eu ganhei dela, aprendi com ela. Ela é uma atriz stanislavskiana, ela sabia tudo disso. Quando você entra em cena, quando você pisa no palco, o que acontece com você? Não sei. Emocionalmente, fisicamente, o que você sente? Não sei. Existe uma técnica hoje em dia, né? Depois de um tempinho de teatro, claro. No começo você fica mais nervoso, você não sabe muito bem. Sim. Mas assim, existe um controle. Existe um controle. É como acho que talvez pilotar um avião. Você tem que saber exatamente tudo o que está acontecendo. Não dá nem para se jogar totalmente. Não, a altura, tudo. Você tem que estar ligado em todas as coisas para poder. E é uma coisa assim também de jogar muito, né, com os outros atores. Isso, por exemplo, eu estava comentando com o Elias isso essa semana. Eu nunca fiz um monólogo. Primeiro é esse, do Fauzi, que ele me dirigiu. E ele já deu tudo pronto na minha mão. A direção dele é maravilhosa, que ele fez uma coisa simples, que é o mais difícil, que a peça precisava, e deu a peça na minha boca, deu a peça pronta para mim. A direção dele é muito generosa, muito perfeita. Eu fico à vontade para fazer a peça, não tem esforço nenhum. E, na verdade, a questão de fazer um monólogo eu acho mais fácil do que uma outra peça normal. Assim. Por quê? Porque monólogo você não fica nem tão nervoso, porque você só depende de você. Então você não adianta nem ficar muito nervoso. Se você tiver que atrapalhar alguém, você só vai atrapalhar a si mesmo. Entendeu? Você na hora H vai ter que só contar com você mesmo. E não vai tendo feedback, é você com você. E o público. Agora, num jogo que você tem com os outros atores, numa coisa que você tem que lidar com outros egos, que não é uma palavra legal para se falar em teatro, mas enfim... Só para simplificar, você tem que saber jogar como futebol. Então tem que dar os passes certos, tem que aproveitar os momentos de gol, tem que saber dividir o jogo e fazer a partida ser bonita e ter uma vibração. Então e todo ator, isso o Elias me ensinou, é a pura verdade. Nenhum ator entra para fazer coisas menos do que ele pode dar. Com certeza. Você sempre entra para dar tudo de si. Até porque o palco é um momento de exposição. Você pode estar cansado, você pode estar deprimido, você pode estar com qualquer estado de espírito que não seja o ideal, mas você entra, aí entra essa abnegação do ator, esse compromisso de vida do ator. Ele entra para dar o melhor de si. Se ele tiver que morrer em cena, ele morre em cena. Isso é que é a vocação que difere do talento?
Eu acho que isso que é a vocação. É isso? Eu acho que é. Eu acho que é você saber que você tem um compromisso com o teatro e gostar de ter esse compromisso. Gostar de ter esse compromisso é um pacto de vida que você faz e que você sabe que você vai sempre dar o melhor de você. E para isso existe um preparo 24 horas. Que dia de peça, por exemplo, você começa a se preparar na hora que você vai dormir no dia anterior. Você já tá com a cabeça lá no outro dia à noite. É um preparo contínuo. Não é uma coisa careta, assim, entendeu? Mas também. É uma preocupação. É uma meta que você tem. Quando você está em temporada, você é como sei lá, você tem que ser muito disciplinado. Você chega antes no teatro? Tem que chegar. Tem peças que tem que chegar bem. Por exemplo, na Amigas Peronomútil, eu chego antes por puro prazer de encontrar os meus colegas. Claro. Porque o papo ali é muito divertido. Olha aqui. Apesar de que o Elias tem feito bullying comigo, viu? Ele tem feito bullying. Mas deixa esse assunto para uma outra hora. Não, depois a gente vai chamar o Elias aqui, vamos tirar essa história limpo. Temos uma pergunta. Como é administrar um teatro da prefeitura? Há algum patrocínio ou verba? E se é suficiente? Quem está perguntando é o Marcos Adalberto Reis, aqui de São Paulo. Olha, não, existe uma receita destinada para a Secretaria da Educação, da Cultura, né? E esse dinheiro é administrado para que as peças aconteçam lá, para que os eventos culturais na cidade aconteçam, a virada cultural que entrou no calendário da cidade, que é um evento muito importante, de muita visibilidade, e enfim. Tudo é pensado para que as pessoas tenham acesso à cultura, a cinema, a teatro, a circo, e em equipamentos que sejam descentralizados, que é o interessante para a prefeitura. Então, na verdade, as coisas são mais fora do eixo aqui do centro, onde as pessoas estão mais acostumadas a buscar espetáculos. São em bairros mais da periferia, ou bairros... tem por exemplo, o CELS. O CELS é um bom exemplo disso. Da política cultural que permeia assim, esse trabalho público. Uma tentativa de democratização. De levar os espetáculos, de levar a oportunidade, ou a de graça, ou com preços bem populares e tudo para que as pessoas tenham acesso. Vocês têm uma verba que é aprovada anualmente, como funciona? Daí vocês têm que trabalhar... Eu não tenho muita dimensão disso, não. Existe uma verba, assim, existe o que eles chamam de orçamento. Sim. Existe um orçamento anual, como qualquer departamento desse tipo grande, e esse orçamento é estudado ali para que tudo aconteça. O departamento de produção ali resolve como a coisa vai acontecer. Por exemplo, essa gestão agora que está acabando reformou todos os teatros da prefeitura, os descentralizados. Eles estão todos lindos, com equipamentos de luz, de som, estão com palcos maravilhosos, a plateia linda, com entrada para cenário, com guarda-cenário, com camarins legais. Então, temos equipamentos novos, reformados, entregues à cidade. E, enfim... Eu não sei se eu respondi a pergunta. Eu falei, mas essa parte, assim, eu não sei dar detalhes, mas não tem subsídio para os grupos, por exemplo. Existe a bilheteria por enquanto, mas pode ser que essa política mude, pode ser que os grupos passem a fazer ocupações nos teatros, pode ser que haja subsídio como o SESC, tudo pode acontecer. Entendi. Você teve um grande privilégio de estrear em 91, né, na peça Lisístrata, com direção do grande Gianni Ratto, né? Como que foi essa experiência logo na estreia? Foi muito boa. Foi um teatro alternativo à meia-noite, numa sexta-feira à meia-noite a gente fazia num teatro que não existe mais, o Bela Vista, que é ali na rua Major Diogo, é um teatro bem antigo, da época do TBC, dos anos 50, e a direção do Gianni Ratto para essa comédia grega, Lisístrata, que é divertidíssima, que é a greve do sexo, que as mulheres não querem mais que os homens façam guerra, então elas se recusam a transar com eles. Aí começa a virar aquela, né, vocês imaginam, né? Do Aristófanes, né? Começa a virar, não vou falar essa besteira não, eu ia falar vestiário Pode falar. De time de futebol. É muito homem junto, a mulherada fechou para eles, aí vai ficando tudo louco. Então a peça tem essa brincadeira, essa malícia, ao mesmo tempo essa sacação do ser humano que os gregos tinham, né? Então, muito legal, um texto genial, engraçado pra caramba. O Gianni dirigiu genialmente, ele fazia coisas lindas, inclusive cenários lindos, maravilhosos. E aí a gente fez uma montagem meio alternativona, que saiu da Escola Célia Helena num grupo de formandos, e a Regina Galdino, ela era assistente... co-diretora com o Gianni naquele momento, ela que nos levou para o Teatro Bela Vista para fazer essa temporada lá. Foi uma delícia. Eu fazia duas personagens, um machão e um mais viadão. E aí tinha que entrar em cena duas vezes,
tava te contando uma hora ali, a gente tava dando risada, tinha que dar a volta pela rua por trás, pegava a chave do teatro, entrava pelos fundos, 00:30, passando por aquela região que hoje em dia, se eu saísse, eu não entrava vivo de volta, eu acho. Sei lá, viu? Só podia ter uma saída de cena e aí acabava a temporada. Não dava pra ser uma estreia mais alternativa que essa. Porque tinha que sair da volta no teatro, que não tinha comunicação entre o palco e a coxinha, pra fazer a segunda personagem entrar pela rua, era 00:00. Mas era uma comédia grega e tinha o Jânio, a Regina, um elenco legal. Como era o convívio com ele? Era legal, ele ensaiou lá no Teatro Newton Bicudo. Que eu te falei, a gente ensaiava lá no salão de festas da mamãe. Era legal, era sua mãe legal. devia adorar. Não, foi só esse momento que eu convivi com ele, né? Ele não vinha em todos os ensaios. E a Regina que segurava o dia a dia do ensaio, ele vinha dar o toque de mestre, vinha ver se estava tudo bem, se estava contente e tudo entendi. mais. O dia a dia mesmo. O dia a dia era com a Regina. Entendi. Bom, dos grandes textos que você fez muita coisa, evidentemente devem ter alguns preferidos ou pelos quais você tem mais carinho. Eu queria que você desse uma pincelada assim de como você, olhando para trás, quais momentos você identifica como sendo mais marcantes na sua carreira. Olha, uma peça infantil que foi a primeira que eu fiz poucas, fiz 3. Eu já tinha 10 anos de carreira e fiz um infantil chamado Papais e Ovos, de uma autora holandesa, premiada por esse texto, de um diretor alemão. Na FAAP foi um fracasso absoluto. E eu, na verdade, acho que umas 4 crianças por sábado e domingo, e elas saíram deprimidíssimas. A peça era super deprê. Mas um dos textos mais lindos que eu já fiz. Era um pinguim macho que encontrava com a pinguim fêmea e eles se casavam para poder fazer o ovo. E chocar o ovo. Só que o pinguim macho, ele era bem tradicional, filho único, vinha de uma família... Dá tempo de contar essa história? Dá, lógico. Vinha de uma família de filho único, que gostava de pescar, de passar a ensino da pesca de pai para filha, não sei o quê. E a pinguim fêmea vinha de uma família de um monte de pinguins, irmãos e não sei o quê. Ela não tava nem aí, gostava de comer enlatado, saiu cedo de casa, não sei o quê. Na espécie de pinguins, a fêmea que depois de que faz o ovo, o macho fica chocando, diferente do que a gente está acostumado a pensar, e a fêmea que vai para o alto mar pegar os provimentos, os peixes, para trazer para o filhote. Então eles têm todos esses apaixonamentos, fazem o ovo e a fêmea vai, só que quando ela volta, o ovo não vinga. Ai, que tristeza. Fica o pinguim macho sozinho com aquele ovo na boca, chorando, e ainda faz uma última poesia pro filho que não vingou. Era de uma tristeza que até eu não me aguentava. Gente, isso é peça infantil. Infantil. E aí e o pinguim ainda era poeta pra piorar a situação. Então ele fazia uns poemas tristíssimos, curtos e lindos. Eu chorava nos ensaios, era um horror. Mas o preço era lindo ao mesmo tempo, mas foi só uma experiência curta e passou. A outra que eu ia lembrar, o Wojciech. O Wojciech que eu fiz com o Matheus Lastergalli, com o Grupo Piolim. Ele é ótimo. Aliás, ele também veio... Eu vi ele outro dia falando numa entrevista da questão do protótipo, da coisa do físico. Que ele não tem o físico do galã. Você brincou aquela hora de falar do galã. A gente é muito amigo também. Pois é, ele é um belíssimo ator. Uma cabeça também maravilhosa, inteligentíssimo. Aí, muito bem-humorado. E esse ator brilhante, né? E ele, no Wojciech, que até foi em 2002, ele produziu e chamou o Grupo Piolim, que é um grupo lindo da Paraíba, que tem também uma história de teatro maravilhosa, Valda Sarapalha, nossa, Gaivota, que eles fizeram recentemente em São Paulo, coisas lindas. E aí o Grupo Piolim e eu e mais alguns atores convidados fomos fazer o Wojciech, com um texto alemão muito bonito, muito interessante, deu um belo espetáculo, o Matheus, quando se mete a fazer, ele faz. Ficou muito legal. A gente fez um ano, viajamos, fizemos São Paulo, Rio, foi muito bacana, uma experiência incrível. Lá eu digo que eu aprendi a usar minha voz, porque eu não sabia, não tinha uma técnica de voz ainda. Tá. Já tinha uns 10 anos de teatro e não tinha técnica de voz. Ali eu aprendi, eu tive umas aulas pra valer, assim, eu precisei ter, porque era tudo na terra, no barro, começou a me dar problema. Nunca mais eu tive problema. E um outro que eu destacaria é o Natimorto, que foi com a Maria Manuela e a Marta Noel, de texto do Lourenço Mutarelli, direção do Mário Bortolotto, que foi uma junção também muito feliz. Eu conheci a Manu lá nesse trabalho, fiquei muito amigo dela, e o Mário é um cara também que eu adoro. Foi ela que Martinha. Você me apresentou na estreia do Elias, da última peça do Elias, que está agora no Eva Herz. A gente tomou o elevador juntos, você estava com ela, não estava? Pode ser. Você me apresentou? Acho que sim, foi sim. Na estreia do Elias a gente estava juntos, saímos juntos. A Manu, uma atriz também maravilhosa, e estava super metida no teatro. E aí fizemos o Natimorto me valeu uma indicação para Prêmio Show, apesar de que essas coisas, você sabe como é. Funciona como um termômetro. Mas é que foi uma junção muito feliz ali, de Mário com o Lourenço Mutarelli, eu, Emanuele e Marta, ali a química funcionou pra caramba. Deu certo, foi um espetáculo também de sucesso, de crítica e de público. E falaria do Édipo também.
Amigas, então nem vou nem falar porque tá em cartaz e eu falei que daqui eu não saio mais. Agora, o Édipo foi um momento legal também. Não é minha praia fazer tragédia, eu acho duro, acho difícil e não é onde eu me sinto mais à vontade, mas milagrosamente ali eu me senti à vontade. O Elias fez um trabalho primoroso de direção e o espetáculo funcionava, lotava. Aonde você se sente mais à vontade? Na comédia. Não é mais à vontade, mas é assim, é o que eu acho mais... sei lá. Mais prazeroso. Eu acho... Mais difícil também. Drama também é difícil, você fica ali no meio termo. Acho que o mais difícil é cinema, porque teatro eu gosto, entendeu? Entendi. Cinema é o mais difícil. O que o cinema te exige que o teatro, por exemplo, Não sei, eu é fiz mais muito pouco orgânico? cinema. Eu acho que o cinema exige uma concentração absurda, diferente da do teatro. Acho que é mais técnico, eu não sei. Eu fiz muito pouco cinema, não posso falar. Paciência, né? Pelo que eu ouço dizer. Eu não posso falar, fiz muito pouco. Pouquíssimas experiências pontuais. Bruno Barreto, uma com, sei lá, Rui Guerra, uma coisa aqui, outra ali, o Daniel Filho, sempre gente legal, mas não tenho experiência para dizer. Mas eu senti muita dificuldade, assim, não, sei lá. Acho muito diferente. O teatro é mais a minha praia. Eu tenho uma personalidade mais... combina mais com o teatro. Então eu me sinto mais à vontade. Na comédia eu acho legal. As pessoas rirem e te dão um... É bom demais. Energiza, bom né? Demais. Até porque, por meio do riso, você faz críticas duras. Com Também certeza. fala de dramas humanos, muitas vezes. Eu acho assim, eu sempre fui criado com humor. Minha família, o lado chave... libanês, o lado da minha mãe também, todo mundo sempre teve muito humor. E eu gosto desse humor que é um humor assim que você ri de você mesmo. Eu acho isso tão legal, tão gostoso você ter esse olhar crítico. Pra vida. É uma chave mesmo pra se viver melhor, mais feliz e fazer os outros mais felizes. Acho tão importante ter essa perspectiva. Agora, você falou do Édipo, que foi uma peça extremamente bem sucedida, né? Foi, não tinha cenário, tragédia não tinha nada. É muito difícil e a linha narrativa dela, quer dizer, as pessoas sabem qual é a história de Édipo porque ouvem falar, porque caiu no senso comum. Agora é muito difícil você chegar numa peça, assistir e entender, não o perder mérito nada. é todo do Elias Andreato, porque a peça, claro, o Sófocles escreveu aquele texto lindo, que diz tudo. Especialista. Tudo da humanidade, Exatamente. tudo do homem. É impressionante. O Freud se inspirou ali, muita gente se inspirou ali para ter os insights que tiveram. E aí o Elias fez uma coisa incrível. Como ele já tinha uma relação com esse texto antigo, ele já montou como ator, ele já fez o Édipo, ele já fez o Creonte com o Renato Borg, ele já tinha uma familiaridade, uma paixão por esse texto. Ele aproveitou a maturidade artística dele e ele adaptou, ele cortou o que ele achava que não precisava para contar a história e deixou um espetáculo enxuto de 1 hora, sem cenário, sem figurino, sem nada. Botou esses tocadores de acordeon, que inclusive eu fazia um, e fez uma coisa assim, de uma simplicidade, mas de uma clareza. O texto chegava com uma força, você percebia toda a violência do Sófocles, a poesia daquela história. E a história é um folhetim. Você já sabe o que aconteceu. Você já sabe o que aconteceu com aquele herói, aquele anti-herói, aquele herói trágico. Só que você vendo com aquela clareza, com a força das palavras do Sófocles, quer dizer, ele realmente montou um espetáculo... É muito especial. Essa montagem é muito especial. Eu gostaria de assistir de novo. A gente lotava, viu? Uma terça-feira a gente fazia no Teatro Eva Herz e sempre cheio, com cadeira extra e tudo mais. É o que a gente estava falando. O teatro é, por excelência, uma arte fugaz. Quem viu, viu. Quem não viu, se a peça não for montada de novo, não vai ver. Aliás, não vai ver de qualquer maneira. Porque mesmo se for montada de novo, é outro espetáculo. Por isso que eu acho que o ator de teatro tem até uma questão mais bem resolvida com o ego, com essa coisa que não interessa para essa profissão. Que é isso que você falou, é fugaz. Então, assim, não tem, por exemplo, você não tem que ficar... não tem gravado, ou se tem gravado é um registro só para ter, assim, como registro mesmo, porque é arquivo, exatamente, porque não tem... ninguém vai assistir aquilo como um espetáculo. O produto não é aquele. Não é. Já a linguagem é outra, já sai deturpado, então realmente aquilo. É aquele momento. Por isso que o ator de teatro, ele aprende a ser desapegado, por natureza. Não é uma coisa que te aflige? Não. Essa é a natureza desse trabalho. É saber conviver com instabilidade, é saber ser desapegado. Eu acho isso um aprendizado até espiritualmente falando. Por isso que eu acho o teatro educativo, até espiritualmente é uma coisa boa. Aliás, foi um gancho interessante, porque eu ia te perguntar sobre espiritualidade e religião. Queria saber como você se relaciona com isso. Sempre fez parte da minha vida. Você é uma pessoa religiosa? Sou. Tá. Sempre fez parte da minha vida de uma forma muito natural, assim, mas religioso, santinho do pau oco, né? Tá. Ainda bem. Porque assim, no sentido assim, eu sou super também, como eu posso te dizer, teimoso.
E muito também, às vezes, amarrado nessa vidinha que a gente gosta de complicar. Que não precisaria, porque a espiritualidade descomplica a vida. Né? Acho que é esse o instrumento, é para isso que ela serve. Para te descomplicar. Uma ferramenta, né? Para você se libertar. É uma palavra boa para isso. Mas, assim, eu sempre estudei em colégio de padre, sempre fui ligado a todas as imagens de santos, as histórias dos santos, sempre tive essa relação com Deus, essa relação de falar com algo invisível, que eu não sabia o que era, mas que eu queria falar, que queria me sentir protegido por esse algo invisível. Sempre fui muito sincrético, como todo brasileiro. Frequentei espiritismo, hoje em dia vou em centros de meditação, de yoga, assim, né, de meditação indiana. Já fui para tudo que é lugar. Sabe o que eu adoro? Adoro igreja, amo igreja. Adoro entrar em igreja, olhar os santos, rezar. Tenho santos na minha casa por tudo que é lugar espalhado. Tenho vários altares, acredito em Feng Shui. Eu sou assim totalmente numa boa. Mas você é brasileiro, né? Não sou maníaco, não tenho aquelas superstições exageradas. Eu levo numa boa isso. Entendi. Uma coisa natural, né? Acho que Miscigenada. Eu a mais agradeço, graças a Deus, é isso que eu faço. Agradeço, sempre agradeço. Claro. Eu não tenho pedido nada, porque essa coisa de vida pessoal, se você está em saúde, se a tua família está com você, se você tem bons amigos e faz o que você gosta, tem uma forma de conseguir sobreviver hoje em dia, boa, que te dê prazer, você é um privilegiado. É verdade. Num grau que eu fico agradecendo, e quanto mais eu fico quietinho. Acho que o silêncio é precioso, né? Eu peço luz, peço lucidez para me guiar para onde tiver que ser. Aliás, uma coisa que eu adoro, eu ia dizer, e que eu respeito profundamente, são as religiões africanas. O candomblé, a coisa da identificação do orixá com a energia da natureza, cada um se ligando. Eu acho que pra mim religião é isso, é você se entender como parte de um todo, né? A natureza interdisciplinar, como se usa hoje em dia esse termo, é tudo ligado, né? Com certeza. Aliás, cadê o Fernando Ferrari? Tá tudo ligado, né, mestre? Então, ele tá aqui nos assistindo, o Fernando, hoje. O que você tá lendo no momento? Olha, eu peguei um livro de uma psicanalista que escreveu aquele A Cama na Varanda, sabe? A Regina Navarro Lins, que eu tô levando agora para essa semana pro Natal e Réveillon, que se chama A História do Amor. O Livro do Amor. O Livro do Amor. Ele tem volume 1 e volume 2. Então ele começa lá, muitos mil anos atrás, e vai até os dias de hoje. E eu acabei de ler... O que eu acabei de ler que eu gostei? Nelson Rodrigues, um livro que a filha dele escreveu. Muito interessante. Eu adoro o Nelson Rodrigues. E esse livro é Nelson por ele mesmo. A filha dele não é que ela escreveu, ela juntou coisas que ele fala e das satisfações da vida dele em crônicas que ele escreveu por aí pela vida fora. Muito interessante. Eu não cheguei a ler ainda, mas estou curioso. Sempre que eu passo ali na Livraria Cultura, eu fico namorando. Ela juntou essas crônicas onde ele é muito pessoal, ele está falando muito da vida dele. Entendi. É bem legal. E tava lendo também o livro do Drauzio, Os Carcereiros, gostei. Aí eu fico assim, sabe? Acho que isso. Se você fosse para uma ilha deserta, quem seriam os autores que não faltariam na sua bagagem? Nelson Rodrigues e Chekhov. Tanto no teatro quanto na Freud, literatura. Sempre gostei de ler Freud, sempre me ajudou. Fiz psicanálise, fui lendo Freud enquanto eu fazia psicanálise, leria. Teria um Freudzinho junto. Freudzinho é bom. Sabe? Uma interpretação dos sonhos. Nem precisa ser interpretação dos sonhos, umas outras coisas para me inspirar de vez em quando. Tem um dele maravilhoso chamado Leonardo da Vinci. Você já leu? Não. Vocês vão. É incrível. É Preciso incrível. Conhecer. Ele faz uma análise do Leonardo da Vinci e também o Moisés de Michelangelo. Então os dois ensaios juntos. É incrível, sobre a condição do artista, a esquizofrenia, muito bonito. Que delícia, né? É tão bom, você se transporta para outro universo. Né? Mas eu tenho lido pouco, e aprende sobre os outros e sobre a gente mesmo. Acho que principalmente sobre a gente mesmo, né? Com certeza. Essa coisa da identificação, isso é muito interessante, né? Mas poesia eu amo. Eu escrevo um pouquinho. Assim, de vez em quando eu escrevo uma poesiazinha. É muito eu bom brinco saber. Que assim, que para cada caso de amor mal resolvido tem uma poesia. Meus amigos falam, nossa, tá assim. Eu falo, não, porque eu tenho me apaixonado cada vez menos. Então não tem mais o que vale uma poesia, entendeu? Antes, entendeu? Valia uma poesia. A gente vai trazer poesia do Newton Bicudo aqui. Ator, diretor e poeta. Não, Newton não sou Bicudo. poeta, não. Escrevo umas poesias eróticas. Deus me livre. Que delícia. Que vergonha. Adorei. Que vergonha. Bom, na televisão você fez várias coisas. Você fez Dercy, a minissérie da Maria Adelaide, você fez Os Normais, a Diarista, Malhação,
Sandy Júnior. Passei por tudo, monte de graças coisa, a Deus. né? Estreiei com o pé direito na Globo, fiz uma novela na época chamada Andando nas Nuvens, eu já tinha feito televisão de outras formas, no SBT e tudo, mas Andando nas Nuvens foi em 99 e foi uma bela numa estreia. Entrei pra fazer uma semana, deu muito certo, tive uma química violenta com a Júlia Lemertz, com a Anissete Bruno, Marcos Palmeira, era o núcleo cômico da novela, fiquei 3 Ai, que meses. bom, né? É. Aí depois fiz mais uma coleção da Negrini incrível também, e tudo isso que você falou aí foi uma delícia ter passado, foi uma escolinha de televisão. Cláudia Rodrigues dava show, Cláudia Mello na Diarista, fiz vários com elas. A Fernanda Torres eu amo de paixão, acho uma atriz deslumbrante, adoro, uma pessoa inteligentíssima. Você já escreveu peças? A gente tá falando de ler? Nunca, não Não? tenho essa... Não tenho, é muito difícil escrever teatro, não é fácil. Olha, Escrever um roteiro pra curta, o máximo que eu consegui, mesmo assim... A gente tem um teleprompter que olha pra cara da gente e fala 1 minuto para o fim. Eu vou extrapolar esse 1 minuto. Posso? Posso? Não. Eles dizem não assim pra mim na cara dura. Então, uma frase, um pensamento que te defina nesse momento da tua vida. Ai, não pode ser pornográfico. Porque Pode? Não, pode? Pô, claro. Pode. Aqui então pode vou... tudo. Ah, então eu vou falar um pornográfico, que é assim, Graças tudo a vale a pena se a alma não é pequena e a pica é dura. Milton, muito bom estar com você aqui. Obrigado, Um eu ótimo amei. final Foi um de prazer ano. presenciar aqui essa tua desenvoltura, Ai, essa simpatia, essa intuição absoluta que você tem pra sacar as pessoas, a generosidade com que você apresenta as pessoas que você traz aqui. Imagina, Muito obrigado, que Deus te conserve cada vez melhor. A nós todos, fica com Deus. Você também. Beijo. Obrigado. Bom Natal. Igualmente. Bom Ano Novo. Em Pra tua equipe 2013 a gente está de volta. A Memória Brasil fica por aqui. Bom fim de ano para todos vocês. Boas festas e fiquem com Deus. Seja lá esse Deus o que for para cada um de vocês. Até mais. Tchau, tchau.